26 de abril de 1986. Sabe, existem datas que simplesmente mudam o curso da história. E essa é uma delas. Hoje, a gente vai fundo para entender o que realmente aconteceu em Chernobyl, mergulhando nos relatórios da época e nas análises mais recentes para montar esse quebra-cabeça. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Como é que uma coisa que era para ser rotina, um teste de segurança, vira a maior catástrofe nuclear que o mundo já viu? Para achar essa resposta, a gente precisa voltar no tempo, para aquela madrugada. Então vamos lá. Tenta imaginar a cena. É madrugada. 1h23 da manhã na sala de controle do reator 4 da usina de Chernobyl. Para a equipe que estava ali era para ser só mais um fim de turno, longo, mas tranquilo. Mal sabiam eles o que estava por vir. E, de repente, o caos. Uma explosão. Uma força tão brutal que arremessou a campa do reator, uma peça de 1000 toneladas como se fosse um brinquedo. O coração da usina ficou totalmente exposto e um incêndio gigantesco começou. Um incêndio que queimaria por 10 dias, vomitando fumaça radioativa sem parar. E aqui tem um ponto fundamental. Aquilo não foi uma explosão nuclear, tipo uma bomba atômica. Foi uma explosão química, e das grandes. O que aconteceu foi que o núcleo superaquecido gerou uma quantidade absurda de gás hidrogênio. Quando o reator rachou, esse gás vazou, encontrou o oxigênio do ar e, bum! Foi uma reação em cadeia, não de átomos, mas de erros humanos e falhas de projeto. Mas como é que se chegou a esse ponto? A explosão foi o clímax de uma tragédia que foi sendo construída passo a passo nas horas anteriores. Vamos voltar um pouquinho para entender essa sequência de eventos. Olha só, isso aqui é basicamente o roteiro do desastre. Tudo começa de tarde no dia 25. Mas aí um atraso de 9 horas joga toda a operação para o turno da noite. Uma equipe bem menos experiente. E aí a coisa desanda. Já na madrugada do dia 26, as violações de procedimento vão se acumulando, uma atrás da outra, até a explosão. Cada um desses pontos foi um prego a mais no caixão do reator 4. E aqui nesse quadro, o fator humano fica escancarado. É impressionante ver como cada erro tinha uma lógica por trás, na cabeça dos operadores. Eles queriam tanto fazer aquele teste que foram desligando um sistema de segurança atrás do outro, lutando contra um reator que já estava fora de controle. O primeiro relatório soviético culpou só eles, mas a história era bem mais complicada. Porque não adianta nada seguir o manual se a própria máquina foi mal projetada, né? Os operadores cometeram erros gravíssimos, sim, mas eles estavam pilotando um equipamento com uma falha de projeto que era basicamente uma bomba-relógio. Esse era o segredo sujo do reator RBMK. Em baixa potência, como no teste, ele tinha uma característica terrível. Traduzindo do fisiquês, quanto mais vapor aparecia no núcleo, mais potente e instável ele ficava. Era uma armadilha de projeto. Ao tentar controlar o reator, os operadores, sem saber, estavam na verdade acelerando ele direto para o abismo. E aqui a gente vê claramente a mudança de narrativa. Em 86, a União Soviética precisava de culpados e apontou o dedo para os operadores. Era uma forma de salvar a reputação da sua tecnologia nuclear. Só depois de muito tempo o mundo foi entender a verdade completa. A falha era do sistema todo, uma combinação trágica de erro humano com arrogância tecnológica. Bom, o reator tinha explodido, mas a luta estava só começando. Uma batalha desesperada, não contra um exército, mas contra um inimigo invisível, silencioso e mortal, a radiação. A resposta foi uma mistura de heroísmo e caos. Primeiro, os bombeiros, que correram para as chamas sem ter a menor noção do veneno que estavam respirando. Depois, essa tentativa quase medieval de jogar areia e chumbo no reator. E o mais chocante de tudo, a cidade de Pripyat só começou a ser evacuada 36 horas depois. 36 horas com as pessoas vivendo, respirando, no meio de uma nuvem radioativa. 800 mil pessoas. Para pensar nesse número. É a quantidade de pessoas, os chamados liquidadores, que foram mobilizadas de toda a União Soviética para conter o desastre. Soldados, mineiros, cientistas, uma geração inteira que foi enviada para uma guerra invisível, e muitos pagaram com a própria vida. Aquela nuvem que saiu de Chernobyl não era uma coisa só. Era um coquetel de elementos radioativos. E entre os piores estavam esses 3 aí, cada um com um poder de destruição diferente, afetando o corpo e o ambiente por períodos de tempo assustadoramente longos. Apenas 8 dias. Essa é a meia-vida do iodo 131. Parece pouco, né? Mas foi o suficiente para ele se espalhar, contaminar pasto, leite, água e ser absorvido pelo corpo das pessoas,
principalmente das crianças. Ele vai direto para a tireoide, e o resultado foi uma epidemia de câncer nessa glândula. Agora, 30 anos. Essa é a meia-vida do Césio-137. Se o iodo foi o ataque rápido, o Césio é o fantasma que assombra a região até hoje. Ele se infiltrou no solo, nas plantas, na cadeia alimentar. É por causa dele que a zona de exclusão existe e vai continuar existindo por muitas e muitas gerações. O fogo foi apagado e o reator coberto, mas o desastre de Chernobyl, na verdade, nunca terminou. Ele deixou um legado tóxico que continua se desdobrando décadas depois, desafiando a nossa ciência e a nossa capacidade de lidar com os nossos próprios erros. Isso aqui mostra o tamanho do problema. O sarcófago, feito em 86, foi um ato de heroísmo, mas também uma solução temporária, construída às pressas. Décadas depois, foi preciso um esforço mundial para construir essa estrutura gigantesca, o novo confinamento seguro, e deslizar ela por cima da antiga. É uma das maiores obras de engenharia da história, feita não para construir algo novo, mas para conter um perigo antigo. A radiação, claro, não pediu passaporte para cruzar fronteiras. Embora o acidente tenha sido na Ucrânia, a nuvem radioativa viajou com o vento. E quem levou a pior parte, de longe, foi a vizinha Bielorrússia. 60% da poeira radioativa caiu lá. Um golpe brutal para um país que não teve nada a ver com o teste que deu errado. E as consequências se espalham por todo lado. Na saúde, com milhares de casos de câncer, na genética, com uma interrogação que a ciência ainda tenta responder, e no meio ambiente, uma ironia cruel. A zona de exclusão, envenenada para nós, virou um santuário para a vida selvagem. Um lembrete sombrio de que a natureza muitas vezes se recupera melhor sem a gente por perto. O choque de Chernobyl foi global. A União Soviética bem que tentou esconder a gravidade da coisa, mas quando a nuvem radioativa chegou na Suécia, não dava mais para negar. O evento forçou o mundo a criar novos protocolos de segurança e de aviso. A ideia era simples: nunca mais um país poderia esconder um desastre nuclear de seus vizinhos. E com isso a gente chega na questão que não quer calar. Chernobyl foi a lição mais dura que a humanidade poderia ter sobre os riscos da energia nuclear. A tecnologia mudou, os protocolos de segurança são outros, mas a memória do que aconteceu precisa continuar viva. A pergunta que fica é: será que a lição foi realmente aprendida?